O dia 14 de março é o dia da poesia e o Luminuras não poderia deixar de prestar uma homenagem a uma data tão especial. A nossa primeira convidada do programa de hoje veio da Paraíba para Brasília, trazendo a poesia na bagagem. Aqui ela estudou jornalismo e publicou os primeiros livros. A nossa convidada é a poetisa Aminéry Santiago. Paraibana de João Pessoa, Aminéry mudou para Brasília, onde cursou letras e jornalismo. Seus 7 primeiros livros são de poesia, mas seu último lançamento, 50 Crônicas de Brasília, que aborda os anos 80 e 90, marca sua estreia na prosa. Começamos cumprimentando a Aminéry, a quem eu agradeço pela presença aqui no nosso programa Iluminuras de hoje, e sobre exatamente essa história que eu já contei na abertura, que foi o fato de que você já veio da Paraíba em 1979, já trazendo um primeiro manuscrito, que se tornou depois o seu primeiro livro publicado. É verdade. Prazer enorme estar aqui, Carlos. Obrigada pelo espaço. Realmente eu vim com 18 anos aqui para Brasília e eu já tinha esse livro mais ou menos pronto. Ele tinha um formato para mim estranho, eu não sabia dizer, até hoje eu não sei direito dizer se ele é um conto, se ele é uma novela, ou se ele é, como eu estou ultimamente pensando, prosa poética. Já era o princípio da minha poesia, que depois se consolidou como poesia realmente. Quer dizer, mas isso significa que foi uma iniciativa, o que já demonstrava aquela necessidade que se fala que todo escritor tem de se manifestar pelo meio... Ainda podemos dizer do papel, apesar da era digital, mas já era justamente uma necessidade de manifestação literária que já surgia antes mesmo da vinda para Brasília e de cursar letras e jornalismo. Com certeza. Desde menina eu acho que eu comecei a escrever, a rabiscar coisas escondido aos 12, 13 anos. Eu já comecei nesse processo, sem entender muito bem o que era ainda, onde isso me levaria, mas eu já adorava tocar violão, eu gostava de teatro, eu gostava de poesia, de ouvir poesia, de ler poesia, mas eu não sabia até então que eu ia me tornar uma escritora. Eu escrevia aquilo como diário de menina mesmo. Você chegou em 1979, cursou letras e jornalismo e acabou participando de um período que é considerado bastante efervescente, olhando em retrospectiva, talvez na época não se considerasse tanto, da vida cultural de Brasília. Como é que foi essa convivência que resultou na sua primeira crônica agora, depois de vários anos escrevendo quase que exclusivamente poesia? Olha só, Carlos, eu vim de João Pessoa assim com muita sede. Eu vim de uma cidade pequena que eu amava e amo até hoje, na beira de um mar lindo, mas muito pequeno, não tinha muito, não acontecia muito. A cena cultural brasileira não estava muito presente lá. E quando eu cheguei em Brasília, que eu vi um mundo todo novo por construir, com gente que veio do Brasil inteiro, eu entrei, mergulhei de cabeça nesse mundo. Eu vim para a UNB, para o curso primeiro de letras, onde eu passei os primeiros 4 anos de Brasília, e comecei a me inteirar desse movimento. Tinha uma revista literária, que hoje é meu grande amigo Luiz Turiba, que era Brica Brac, que fez história. Eu acompanhei todos os concertos cabeças. Eu vi o Renato Russo ainda no aborto elétrico, exatamente. Então eu vi o Nicolas Bé jogando, que hoje é meu grande amigo querido, jogando um livro de poesia, lançando literalmente assim, na cabeça da gente, na UNB. Então eu vi muita coisa, foi uma história que eu vivi muito intensamente. Além de tudo, depois eu me transformei em jornalista e eu acompanhei a cena política também, de tudo que estava acontecendo no país, o processo de redemocratização, as eleições, a tentativa das eleições diretas, enfim. Isso foi muito rico e agora eu estou resgatando um pouco disso que eu vivi através da crônica. Eu vou até mostrar para os nossos amigos telespectadores justamente aqui, esse que é o último lançamento, 50 Crônicas de Brasília. Agora temos crônicas, mas o seu trabalho durante todo esse período foi caracterizado pelo trabalho poético. Sempre poesia. Eu tenho 7 livros e a exceção, esse 8º é crônica. Essas crônicas eu acho que é um resgate dessa história que eu vivenciei e que eu quero dividir com as pessoas, principalmente meus filhos, que são filhos de Brasília, para eles entenderem um pouco dessa história da construção lá dos anos 80. O livro está muito centrado nas décadas de 80 e 90. Falta uma memória
cultural das pessoas de Brasília. E recentemente acompanhamos uma reportagem mostrando um local que foi palco do Concerto Cabeças e que está totalmente abandonado, e que era o jardim do Parque da Cidade, onde que foi feito por Burle Marx. Era um local muito bonito na época, muito inspirador inclusive nesse sentido cultural na época, e está totalmente abandonado. Falta memória cultural para as pessoas de Brasília? Eu acho que falta, Carlos. Agora é natural, porque Brasília é uma cidade muito nova, a gente nem sabia direito o que a gente estava fazendo naquela época, que estava fazendo história do ponto de vista cultural. E aí realmente falta isso. Eu acho que nós escritores que temos essa memória, é muito interessante. Esse trabalho que eu estou fazendo com Crônica é exatamente para resgatar, e eu faço muita pesquisa. Eu escrevo uma crônica, como tem aí, sobre o acontecimento da morte do Tancredo Neves. Eu acompanhei isso na Esplanada, eu vi todo aquele movimento. Quando eu conto essa história numa crônica, eu resgato pela pesquisa o fato em si, o acontecimento histórico, porque eu acho que isso é importante a gente resgatar isso de Brasília. Você que vivenciou justamente essa gênese, inclusive cultural da cidade, você acha que já pode se dizer, olhando assim em retrospectiva, que há uma formatação, há uma face de Brasília, há uma face do Brasil nesse século XXI? Eu acho que o Brasil é um país muito diferente do que era há 30 anos. Esse processo de redemocratização que deu voz à sua juventude e às suas personalidades. E tudo o que aconteceu a partir daí, com transformações, o Brasil cresceu muito rápido, se modernizou muito rápido. E Brasília, que era a cara desse país moderno e contemporâneo, eu acho que ela se firmou como capital, que isso foi importantíssimo. Na época tinha uma discussão muito grande em relação a Brasília ser muito apartada da população. Eu acho que ela conseguiu se firmar, quebrar. Hoje a gente vê movimentos vindo a Brasília, participando do cenário político do Brasil inteiro, marchas de todos os tipos. Então eu acho que Brasília já tem a cara da capital do Brasil, já tem uma cara própria. Meus filhos nasceram aqui, eu tenho filhos de 20 e poucos anos, e ele já tem até o sotaque. Ele já tem um sotaque todo especial, que é uma mistura do Brasil, mas é ao mesmo tempo brasiliense. Eu acho que Brasília começa a se firmar, sim, como um distrito federal, né, um estado que tem a sua cara, a sua personalidade e a sua cultura. Tem personagens muito interessantes, que eu retrato, inclusive, nessas crônicas, que vivem aqui há 30, 40 anos, outros que já nasceram aqui. Vamos falar sobre poesia especificamente. Nesse sentido, eu gostaria de mostrar uma das obras, Diário da Poesia em Combustão, mostrando aqui a capa para os nossos telespectadores, que é resultado de uma experiência. Como é que foi essa experiência? Você fez um diário de 180 dias por meio de um blog que se transformou em livro, é isso mesmo? Eu consegui resumir. Exatamente isso. Essa experiência começou com um desafio que me foi feito por um escritor que eu amava muito aqui de Brasília, que morreu recentemente, o Fernando Mendes Viana. Ele gostava do meu trabalho, eu adorava o dele, ele era um escritor premiado, maravilhoso, inspirado. E ele me disse que faltava na minha poesia intimidade com a palavra. Fez uma crítica assim muito importante, que mudou, de certa forma, a minha vida como poeta. A partir daí, poucos meses depois, o Fernando morreu e eu digo, eu acho que eu devo a ele, porque ele me deu muita força. Eu resolvi escrever todos os dias, porque ele disse a mim que essa história de inspiração, de você passar meses sem escrever e depois escrever um texto, que você nunca ia dominar a escrita. Então eu resolvi fazer isso via internet. Eu criei um blog e me propus o desafio de escrever todos os dias, durante 6 meses, um texto novo por dia, uma coisa inédita, que tenha o processo de criação, o que era uma loucura para mim naquela época. Eu achava inimaginável você escrever porque tinha que estar inspirado. Não, isso não é verdade. Eu descobri aí que não é verdade. Que quanto mais você escreve, mais você se inspira. E aí você realmente ganha intimidade com essa coisa linda que é a língua portuguesa, com as formas de dizer. Você consegue traduzir melhor o seu pensamento, o seu sentimento. E hoje é uma prática que eu adoto.
Eu gostaria de mostrar para os telespectadores também duas outras publicações também, edição bilíngue, por sinal, Eva. Já pergunto direto qual é a história, do que se trata a poesia que está em Eva, que é uma edição, repito, bilíngue. A minha poesia ela tem muito do feminino e do caráter existencial, da autorreflexão. E Eva tem também, como entre elas, tem muita poesia feminina, por isso que esses dois livros, foi uma fase que eu estava muito ligada na questão feminina. Eu vou até mostrar enquanto isso também, o Entre Elas, que é o outro livro também. Esses dois especificamente têm mais forte a questão feminina. As pessoas se bastam, eu não. Preciso de cada um e de todos. As pessoas se deixam, eu não. Carrego no peito cada ser amoroso. Sei como amar alguém, mas não como deixar de amá-lo. Dizer ao coração, a esse apague, aquele esqueça, em mim é vão. O insensato músculo não ouve e ininterruptamente bate. Por isso, não pense alguém poder um dia me perder. Ninguém me perde, enfim, só eu me perco de mim. Neres, muito obrigado pela sua participação, boa sorte na continuidade do seu trabalho, agora que você vai se dedicar mais ainda, justamente, a esse trabalho na literatura, tanto na poesia quanto nas crônicas. E, mais uma vez, obrigado pela sua participação. Eu que agradeço, Carlos, e quero parabenizar a TV Justiça por esse espaço tão importante para os autores de Brasília. E no próximo bloco eu converso com o advogado José Saraiva, que além dos textos jurídicos, também gosta de uma boa poesia. Logo depois do intervalo, não saia daí. Olá, estamos de volta com o nosso programa Iluminuras de hoje. E nós vamos conversar com alguém que é formado em Direito, cursou Economia e tem mestrado em Direito Processual Civil, mas que tem como visão de mundo própria a poesia. Eu converso agora com o advogado e poeta, Dr. José Saraiva. Muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa de hoje. E é justamente, eu vou começar logo mostrando já um livro disso, a autoria, Mar a Mar, que é justamente um livro de poesia, inclusive com o prefácio da atriz Maitê Proença. Como é que surgiu essa história, doutor? Através da advocacia, conhecia a atriz e escritora, em belíssimos textos, a Maitê Proença, enviei meus trabalhos para ela e ela aceitou fazer a apresentação e o prefácio do livro. O que muito me orgulhou, até porque a Maitê Proença poucos conhecem tanto quanto como atriz, mas é uma escritora excepcional. Um dado interessante relativo ao programa Iluminuras é que, embora não seja propriamente uma novidade, uma certa dupla militância, esta proximidade com a literatura, mas, na verdade, ao longo do programa nós temos descoberto que não é apenas do ponto de vista de gostar das letras. Já se espera que um tribuno goste de uma manifestação humana por meio da palavra. A coisa é mais profunda, há um saborear as palavras, uma expressão poética que, se nos tribunais não é possível, ela parece desembocar nas páginas dos livros. Isso antecedeu, no seu caso, o próprio estudo do direito? Antecedeu. Na verdade, eu já me interessava por poesia, como acredito que a maior parte das pessoas que escrevem, mesmo antes de me formar. Obviamente, todo mundo que trabalha ou milita nas atividades jurídicas gosta de ler e de escrever por uma imperiosidade do próprio trabalho. E esse desenvolvimento, contato com a leitura, com a atividade linguística de escrever, permite que a pessoa desenvolva essa atividade que se já tinha uma propensão anterior. Por outro lado, também a percepção das diversas áreas do direito demonstra muito do que acontece na vida, no cotidiano, às vezes tão próxima da realidade que se torna lúdico e às vezes tão longe da realidade que também se torna lúdico, o que estimula as pessoas que gostam da literatura a refletir e muitas vezes produzir em torno daquilo que veem e estudam enquanto profissionais do direito. E eu gostaria de mostrar uma prova em papel de que essa convivência com o universo das letras antecede o próprio curso de Direito por meio deste livro. O céu
por entre a renda caprichosa das folhas da Amazônia. A autora é Gilma Limonge Batista, que é mãe do Dr. José Saraiva e cujo pai já era membro também, o avô, portanto, do Dr. José Saraiva, da Academia Amazonense de Letras. Ou seja, a convivência já vem desde o berço da própria família, portanto, já de muito tempo, com essa paixão pelas letras, já foi estimulada no seu familiar. Com certeza, tenho, além do meu avô, que foi presidente da Academia Amazonense de Letras, minha mãe que é escritora e formada em letras e linguística, tem um tio que é cineasta e professor na área de artes, de Djalma Batista. Então a família sempre foi muito propensa a conviver com o mundo das artes. Isso é um aspecto que com certeza estimula bastante aquelas pessoas que gostam já na infância a desenvolver o interesse que vem no seu próprio meio ambiente pessoal e familiar. Eu vou lhe fazer uma pergunta que é muito comum das pessoas leigas e que, se for feita na forma de afirmação, normalmente entre os advogados acaba causando espécie. Como é a sua visão a respeito dos textos do direito em comparação com os textos poéticos que têm por finalidade, em princípio, atingir justamente o coração, atingir a alma? Como lidar com essas questões? Os textos do direito são áridos mesmo? É interessante que algumas vezes nós nos deparamos com textos poéticos inseridos nos textos jurídicos em diversas situações. Normalmente os textos jurídicos são mais áridos, mais técnicos, porque eles têm uma atividade, uma propensão, um objetivo diferente, né? Um objetivo de apresentar, convencer, opinar. De qualquer maneira, não pode ser diferente, porque no mundo atual, onde todos os que militam em qualquer área do direito se deparam com um volume de muitas coisas para ler, muitas coisas para escrever, no mundo do Twitter, no mundo da concisão, efetivamente o que se busca é um significado claro e direto da pretensão posta ou do que deve se representar a atividade do profissional do direito naquela situação específica. Autores, quais os da sua preferência, considerando essa convivência com o universo literário? Eu gosto muito na poesia, que é o que eu tenho lido mais, de Fernando Pessoa, como grande parte dos que gostam de poesia, Ariano Suassuna, Carlos Drummond de Andrade, Pablo Neruda. Na parte de literatura eu gosto muito dos textos, embora às vezes muito densos, de Humberto Eco. Humberto Eco nasceu em 1932, no Piemonte. Ele é um grande escritor, ensaísta, filósofo, semioticista italiano, conhecido mundialmente. Sua obra mais importante, a mais famosa pelo menos, é O Nome da Rosa, que foi escrito em 1980, traduzido para mais de 40 línguas. Humberto Eco vem de uma família muito católica. Ele fez parte da ação católica quando jovem, estudou com os salesianos de Dom Bosco. Depois ele foi para a Universidade de Turim. Em Turim ele se doutorou em filosofia medieval. A tese dele foi sobre o pensamento estético de Santo Tomás de Aquino. Esse foi o primeiro livro que ele publicou. Depois disso ele passou a se interessar bastante por semiótica, num grupo que tinha outros grandes pensadores, como Roland Barthes, por exemplo. E a principal obra de Eco nesse tempo, na área de semiótica, é um livro chamado Obra Aberta. Obra Aberta porque Eco acredita que nenhuma obra de arte possui um sentido único, absoluto e fechado em si mesmo, mas que o receptor também é dono, também é construtor do sentido da obra. A obra pertence metade a quem faz, metade a quem recebe. E de vez em quando nós descobrimos projetos dos quais até não se tem grandes notícias, como por exemplo eu gostaria de mostrar agora uma edição que é publicada pela Edizione Mandala, que é uma editora italiana, portanto, mas que é uma edição bilíngue, é uma antologia bilíngue italiano e português, Vozes e Voti, portanto, nas duas línguas, na qual há inclusive textos de sua autoria publicados. Que iniciativa é essa que faz esse paralelo entre essas duas linguagens? Curiosamente, talvez no mundo hoje, cuja comunicação se difunde com maior facilidade, permitiu que as pessoas que antigamente escreviam isoladamente nos diversos cantos das cidades, nos diversos cantos do próprio país, começassem a manter contato, a se reunir
E felizmente muitas dessas pessoas têm trabalhado na articulação de dar divulgação a diversos textos. E essas pessoas hoje se organizam muito em Brasília. Brasília tem uma produção interessantíssima na área literária e no Brasil, e algumas que já mudaram do país estão fazendo esse trabalho como um intercâmbio internacional da cultura. E se publica em português e em italiano como uma forma de divulgar a literatura que é produzida no Brasil, não tanto a comercial, mas aquela dessas pessoas que são escritores que estão mostrando e desenvolvendo o seu trabalho numa escala não profissional. Como é que foi o impacto do seu texto traduzido para o italiano? Eu achei interessantíssimo, não domino a língua italiana, mas para quem escreve é uma sensação muito curiosa de ver as palavras arranjadas e produzidas no seu texto numa língua diferente. É muito gratificante e, de uma certa maneira, gera uma emoção diferente, no sentido de que aqueles significados possíveis, como a poesia pode ter sempre muitos significados, ganham uma dimensão muito maior do que aquela que originariamente imaginávamos. Uma situação paralela entre o escritor e o advogado. O estudante de direito terá que publicar um texto, pelo menos exibi-lo a um professor, a uma turma, e se seguir a carreira, ele terá o seu texto tornado público de alguma forma. Ele tem de passar por isso, ele não tem escapatória. O escritor não necessariamente. No seu caso, que passou pelas duas experiências, o que é que foi mais difícil? O texto literário ou o texto jurídico que se tornou público? No meu caso, penso que o texto literário é mais complicado, porque ele, além de expressar a sua capacidade enquanto uma pessoa que externa opiniões ou externa textos, expressa também uma visão própria do mundo, dos sentimentos, da realidade. Isso ultrapassa muito o texto jurídico para a percepção das pessoas, sobretudo aquelas que nos conhecem como profissionais. O advogado, ele teria uma persona, ao passo que o escritor, ele desnuda a alma? Penso que o advogado tem uma profissão e ele deve apresentar os seus textos e as suas ideias em conformidade com o correto exercício dessa profissão. E o escritor, ele é livre para externar as suas percepções pessoais do mundo sem as amarras profissionais que necessariamente todos os profissionais do direito, inclusive os advogados, no meu entendimento, devem ter. São dois prazeres diferentes? Completamente diferentes, mas intensos também. Por quê? Porque todos os dois exercem na vida do profissional uma atividade própria, específica. Penso, como alguns escritores que também foram, no início da vida, advogados, que chega um momento em que se deve ter uma imagem mais própria, ou de escritor, ou de profissional do direito. Doutor José Saraiva, eu quero desejar boa sorte, continuidade, muitas letras nesses 2 anos das suas atividades, portanto, e agradecer muita poesia também, novos livros, espero que sejam publicados, possamos falar a respeito deles aqui no nosso programa Iluminuras, e desta vez, nosso tempo felizmente está esgotado, quero agradecer muito a sua participação conosco. Muito honrado com a presença. E nós ficamos muito honrados também com a sua presença, você amigo da TV Justiça. Se você quiser assistir a qualquer dos programas Iluminuras ou mesmo outros da TV Justiça, é só acessar o site www.tvjustiça, tudo junto sem o cedilha.jus.br. Encontro marcado na próxima semana com mais uma edição da revista eletrônica sobre literatura aqui na TV Justiça.